tarde, nós estamos com a senhora Juscelia. Juscelia para falar um pouco sobre a história dela, dos antepassados dela. E eu gostaria de saber qual que é a descendência da senhora. Eu sou descendente de polonês. A minha avó, no caso, materna era Kowalkiewski. E do lado paterno do meu avô era Cieslak. Como que a família da senhora vinha para o Brasil? Eles vieram de navio da Polônia. Daí até o meu bisavô disse que contava que ele conheceu minha bisavó no navio. Que ele trouxe uma carruagem de lá, diz que é uma carruagem bem chique na época. Que ele usava até depois aqui para ir na missa, para passear, tudo. E ele falava que ele ainda, a minha bisavó, iria andar na carruagem dele. Que depois, com o tempo, acabaram casando. E a carruagem deles ainda permanece na família? Ou... Não, era muito antiga, né? Daí com o tempo foi se deteriorando e... Você sabe, você se lembra mais ou menos a época que isso aconteceu, que eles se conhecerem? Ou... Eles, na verdade, se conheceram no navio, né? Daí continuaram o namoro. Chegaram aqui no Brasil em 1880. E os motivos que eles vieram para Palmeira aqui? Na verdade, eles vieram aqui para o Brasil por promessa de um futuro melhor. E as dificuldades que eles enfrentaram, a senhora sabe alguma dificuldade ou não? Eles passaram a dificuldade de uma vida difícil, né? Porque eles trabalhavam, no caso, na lavoura, então era uma vida bem complicada, bem difícil para eles. E o ramo que eles trabalhavam lá no país de origem, eles continuaram trabalhando no mesmo ramo aqui no Brasil? Logo que eles chegaram, eles trabalhavam na agricultura, que era o mesmo ramo que eles trabalhavam lá embaixo, de sol, chuva, sempre na agricultura. E essa língua a senhora sabe falar esse idioma ainda? Ou... Na verdade, meus bisavós só falavam em polonês. Até diz que a minha bisavó não conseguiu aprender o português, no caso. E em casa eles só falavam o polonês. Daí, com a vinda dos filhos, daí eles foram aprendendo a falar o português para ensinar para os filhos daí. Você se lembra mais ou menos alguma história que eles sempre contavam, não importasse se era neto, tio, sobrinho, viviam contando a mesma história que a família foi mantivendo até o dia de hoje? Na verdade, eles contavam que eles matavam um porco, né, para o consumo. Daí eles matavam um porco, eles derretiam a banha, fritavam a carne e daí eles colocavam umas latas, diz que grandes assim, dentro daquela banha para a carne conservar. Daí conforme eles fossem consumindo, eles iam ocupando aquela carne que estava na banha. E alguma tradição que se manteve até o dia de hoje, ou brincadeira que faziam antigamente, a senhora se lembra de algum? Na verdade, eles faziam festa de casamento. A festa de casamento deles durava de 3 a 5 dias, uma semana até. Então eles faziam bastante bolo, daí matavam um boi, matavam um porco, faziam churrasco. Então eles gostavam de comemorar mesmo. Daí eles enfeitavam até carroça, sabe? Assim, daí os noivos iam de carroça para a igreja, eles enfeitavam a carroça, enfeitavam os cavalos, tudo. Então isso era uma tradição deles que permaneceu até muito tempo. E o país de origem, a senhora teria vontade de se interessar aí para o país de origem dos seus antepassados? Eu tenho curiosidade de conhecer a Polônia, diz que é um lugar muito bonito lá. Mas alguma cidade específica a senhora gostaria de ir visitar? Ou... Não, eu acho que qualquer lugar da Polônia deve ser bonito, né? Não tem nenhuma assim que... Alguma foto a senhora tem ainda dos seus bisavós? Ou não? Na verdade, eu não, mas os meus tios têm foto e documento dos meus bisavós guardados. Isso permaneceu na família.
A senhora gostaria de contar alguma brincadeira que a senhora fazia quando era mais nova com os primos da senhora, que se lembra até hoje da família? Não tinha assim uma brincadeira específica, na verdade, porque a casa deles era casa antiga, tinha sótão, né? Então a gente brincava nesse sótão lá. Pra gente era um divertimento, né? Ficar subindo aquela escadaria que tinha lá e brincando no sótão. E o motivo que trouxe a senhora para contar sobre a história da família da senhora? Na verdade, vocês me convidaram para fazer essa história, né, para contar. Eu fiquei contente porque é a nossa família, né? Então é interessante saber como que era a vida deles antigamente, que era uma vida precária, na verdade, né? Bastante dificuldade e tudo. Então a gente agora tem muita gente que não tem noção de como eram as dificuldades de antigamente. Então é bom a gente relembrar, saber como que era, né? Então, eu agradeço a colaboração da senhora por vir aqui para fazer essa entrevista e eu gostaria de entregar uma lembrancinha para a senhora. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço vocês por terem me escolhido para fazer essa história. E eu vou deixar uma lembrancinha também para vocês colocarem na caixinha lá, que é um pano de prato antigo, que eles faziam os biquinhos, faziam o bordado, era um tecido diferente e tudo, então para vocês guardar de lembrança na caixinha do trabalho de vocês. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado.